apresenta e muito mais, né? Então o título da mensagem é o Verbo da Vida. É assim que Jesus é apresentado no livro de João. Quando a gente lê lá, ele começa assim, o Evangelho de João, né? Ele fala em João 1 ao 5: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Nós temos que entender com essa apresentação de João quem é Jesus. Às vezes a gente passa pela vida, a gente vai de deserto em deserto, sem a compreensão de quem é o nosso Senhor. Que tudo que existe, que não é Deus, depende de Deus. O fato de eu e você respirarmos é porque Jesus existe. O fato da natureza existir é porque assim Jesus quis. Tudo orbita em torno de Jesus. Os astros são uma demonstração do que? De uma obra de Jesus. Não há nada que possa existir e coexistir sem que seja por Jesus. Então ele não é somente alguém que eu adoro, ele não é um personagem histórico, ele não é só alguém que existiu, ele é alguém que vive, ele é um Deus presente, majestoso e soberano em toda a sua graça, assentado num trono e definindo quem eu sou e quem você é. Então ele está fazendo um convite na sua expressão, quando ele se encarna em homem, para que eu e você venhamos entender quem nós realmente somos. Quando você pega o livro de Gênesis, você logo vê que na queda do homem, Jesus já estava lá. E logo na queda de Adão, no pecado primordial, já há uma profecia que Jesus esmagará a cabeça da serpente. Sempre foi com Jesus. Você pode pensar, no Éden era diferente. Não, no Éden, Jesus era o seu Senhor. Ele continua sendo o nosso Senhor. Só que agora, além de ser o nosso Senhor, Ele também é o nosso Salvador. Foi necessário que Ele entrasse no meio para nos resgatar de nós mesmos. Ele combate o nosso inimigo. A simples presença de Jesus, ela destrói Satanás. Às vezes a gente imagina, né, na nossa capacidade humana limitada, a gente imagina como se Jesus estivesse duelando fortemente contra Satanás. Não, meu irmão. A simples presença majestosa dele destrói os infernos. O simples fato dele existir destrói Satanás. O simples fato dele desejar derramar santidade sobre mim e sobre você faz que nós, pecado bruto, nos tornemos santos. A santidade de Jesus, ela faz que seres como eu e você sejamos santos, porque assim Ele desejou. Ele é a água da vida. Ele vai te tirar do sol do pecado, da dor do pecado, e vai derramar água em você para que você não tenha mais sede, até que de um tal ponto de você flua rios de água viva. Até que de um deserto de sequidão de pecado, como eu e você, onde só flui morte, quando Jesus está, flui vida. Porque Ele é a vida, Ele é o verbo da vida. Quando há uma questão com Moisés e os sacerdotes, Moisés pega o bordão de Arão, o bordão um pedaço de pau seco, e no outro dia de manhã, qual bordão floresce e dá amêndoas? O bordão de Arão. O bordão é uma tipologia de quem eu e você somos. Nós somos um pedaço de madeira dura, incapaz de frutificar. Mas quando o sacerdote, o sumo sacerdote, põe a mão sobre o bordão, incapaz de frutificar,
ele gera vida, ele gera amigos. Simplesmente porque o cordão está conectado nele. Quando nós somos enxertados na videira verdadeira que é Jesus, nós que somos de um material diferente, começamos a ser do quê? Do mesmo material que Cristo. E aí nós vamos frutificar mais nele, simplesmente porque ele é, simplesmente porque ele existe, simplesmente porque ele olha para mim e para você. Ele é o verbo da vida. Não há nada que nós possamos fazer contrário a isso. Ele destrói o pecado do homem com o seu sacrifício. Aquilo que você acha que é difícil, aquilo que você está planejando, é porque simplesmente nós não entramos numa renúncia completa, numa entrega completa. Jesus, ele encarnou e o homem, ele veio para poder mostrar que é necessário servir e adorar o Pai em plenitude. Não há nada que você possa fazer na sua vida que vai ter importância. O mais importante é adorar a Jesus. Todas as outras coisas da nossa vida, elas orbitam em torno da nossa adoração e devoção a Jesus. Tudo que você possa adquirir e conquistar, elas têm que ser manifestas para a glória de Deus. Não devemos nos desgastar com coisas que não sejam em prol de adorar a Jesus. Tem como você fazer a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Uma pode ser para você pode trabalhar para você 40 anos da sua vida e o seu trabalho vai ter sido em vão. Você pode trabalhar da mesma forma 40 anos da sua vida, glorificando aquele trabalho por meio de quem Jesus é na sua vida, e você vai frutificar. O seu trabalho vai glorificar a essência de Cristo. Nada que nós íamos fazer, se não for direcionado a quem Jesus é, terá sido em vão. Porque até o universo existe porque Ele é. E aí a gente sai da nossa região, de quem nós somos, e começamos a achar que nós possamos fazer algo que não seja em torno de Jesus. E aí nós queremos mais do que Ele está nos oferecendo. Simplesmente porque nós não compreendemos que Ele é tudo. Tudo em nós. E aí quando os gestos da minha vida começam a não refletir a minha adoração a Cristo, começa a ficar pesado, começa a ficar difícil. E aí eu não entendo porque as coisas não ocorrem como eu imaginava. Simplesmente porque você não está mais no centro daquele que é o centro de tudo. E aí você começa a circular tentando se desgarrar de Jesus. Quando o homem caiu no Éden, e todo homem, ele está o quê? Ele tem um vazio, que era a presença de Deus. O conceito de eternidade, ele continua no homem. O homem se gasta com a sua vida tentando deixar algo gigantesco na história para ter um nome marcado. Isso é o conceito de eternidade. Mas quando você tem o Espírito Santo selado em você, você entende que você não precisa de um conceito, você se torna eterno em Cristo. E como cidadão do céu, eu tenho que entender que eu orbito em torno de Jesus. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os teus descendentes. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Apegado à sua mente. Jesus, ele vem e pisa naquele que queria destruir a nossa essência. O plano do diabo é simplesmente tirar você do lugar que Deus te projetou. Ele não precisa fazer mais nada. Ele nem queria tirar o homem do Éden. Ele nunca falou, vou te tirar do Éden. A consequência de sair do Éden foi uma decisão de Deus. Ele só queria colocar uma semente no coração do homem e falar assim, seja autossuficiente. Seja como ele é e não precise mais dele. Todo dia o diabo tenta colocar essa semente no nosso coração. Seja autossuficiente. Viva pelas suas mãos e pela sua força. Você não precisará mais adorar no centro do jardim. E aí a primeira consequência é Deus vem procurar Adão, onde estás? Ou seja, o homem estava envergonhado, porque ele saiu do propósito principal. A autossuficiência é o que nos desliga de Deus.
Quando eu penso que eu posso fazer alguma coisa sem glorificar a Cristo, eu estou caindo. Eu estou me distanciando. Quando eu começo a tomar as minhas decisões sem orar antes, sem falar, Senhor, seja tudo em mim. Senhor, eu faço isso, mas isso te agrada. Nas coisas mais simples, se Jesus não está presente, se Ele não está presente nas mais simples, não adianta você clamar nas mais complexas. Porque você vai distanciando nos pequenos passos. Nenhum homem salta da distância ao longo de Deus, à distância do Senhor. A gente vai em pequenos passos. Todo dia a gente vai tomando uma decisão de se afastar, de fazer algo que eu não preciso de Jesus. Mas isso é impossível, porque se Ele é a vida, todo passo que me distancia da vida me leva à morte. A cada decisão que eu tomo, sem estar no centro, na proximidade da cruz de Cristo, eu estou caminhando em direção à morte. Não há caminho intermediário, só há vida em Cristo. Quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está falando, só um caminho conduzido em verdade que leva até a vida, e sou eu, Jesus Cristo. Ah, mas e os outros caminhos, Fernando? Todos os caminhos podem levar a Cristo, mas só um caminho te leva como remido e salvo. Todos os outros caminhos te levam como condenado. Todas as pessoas vão encontrar a Jesus. Todas as pessoas vão ver Ele com os olhos de fogo, os cabelos brancos como a neve, a língua como duas espadas cortantes. Mas só um caminho. Você vai sorrir quando você ver essa imagem. Você vai falar, esse é o meu Senhor, meu Salvador. Para todos os outros caminhos será, este é o meu destruidor. Você pode estar seguindo qualquer caminho, mas se o caminho não é a verdade em Cristo, não é o caminho do Cordeiro, a sua sensação quando encontrá-lo será diferente, porque Ele é tudo no universo. Tudo no fim estará diante de Cristo, porque nada existe sem que seja por meio dele. Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. A gente tem que entender que quando Deus Ele faz algumas provas conosco, Ele nos leva a algum deserto, é para que a gente possa compreender que a gente precisa viver daquilo que provém da boca de Deus, do verbo da vida. Deixa eu te contar. Quando Satanás derrubou o homem por meio do pecado, ele nos tirou de habitantes do Éden e nos fez virar filhos das trevas. Mas quando Jesus vem, morre e ressuscita, Ele não só restaura a condição de habitantes do reino de Deus, mas agora Ele fala, tudo bem, vocês caíram da condição de habitantes do Éden, mas agora eu coloco vocês não só na condição de habitantes do reino, mas eu faço de vós filho de Deus e co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros do reino. Se a queda foi brusca, a elevação e a colocação com Cristo é muito mais alta, é muito maior. A restauração é maior do que todo o plano. Se no início havia um desígnio que Satanás conseguia ler, havia por trás um plano de Deus muito maior que ele não conseguia enxergar. Ele foi um mero coadjuvante daquilo que Deus estava planejando. Deus não queria só pôr habitantes do Éden. Ele falou, eu estou projetando filhos e cordeiros que serão remidos pelo sangue do próprio Deus, que serão ressurretos. Se por um tempo você estava subjugado à morte, agora você está o quê? Ligado à vida, ao verbo da vida, enxertado na vida, na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Então agora o que nós precisamos é nos alimentar desse pão da vida. Nós precisamos entrar e sentar à mesa daquele que deu a vida por nós.
É uma mesa aberta para mim e para você. Tudo que Ele fala, venham e ceiem, sentem. Ele vai para os cantos das ruas, Ele vai chamando um a um para entrar e desfrutar das bodas do Cordeiro. Não porque eu sou bom ou porque você é bom. Não, todos nós somos ruins. Mas quando nós somos enxertados nele, nós somos purificados e feitos bons por causa dele, por causa de quem ele é, porque ele é a essência, ele é o próprio Deus. Ele é tudo que se pode esperar, é tudo que se pode desejar, tudo que se pode almejar é estar com Cristo Jesus. Jesus é a própria sabedoria. Ele é a própria sabedoria de Deus. Nós vamos lá em Provérbios 8, do 22 ao 36, ele começa falando: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade foi estabelecido, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. Tudo foi feito por meio dele. Aí no final ele fala: agora, pois filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Eu amo esse pedaço, porque quando Jesus mostra, ele fala assim: eu sou a própria, isso aqui é a própria sabedoria, o próprio Cristo se descreveu lá em Provérbios, colocando palavras na boca de Salomão: porque serão felizes os que guardarem os meus caminhos. Porque eu estou triste, é porque eu não estou guardando os caminhos daquele que é o Senhor da felicidade. Ouvi o ensino e não rejeiteis. Feliz o homem que dá ouvidos à sabedoria do Senhor. Feliz é o homem que dá ouvidos à palavra de Cristo, velando dia e dia as minhas portas e esperando as ombreiras da minha entrada. Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E ele entrou em Israel, entrou em Jerusalém, e ele fala, quando ele é assunto ao céu, ele fala: eu voltarei, aguardai. E nós estamos aguardando, e bendito, ele virá. Maranata, Cristo vem. Ele vem sobre as nuvens, porque ele deixou sobre nós o seu sangue, por causa de mim, por causa de você, porque ele é o verbo da vida, porque assim ele quis. Às vezes a gente fica buscando justificativas em nós mesmos, mas não há justificativas em nós mesmos. A justificativa está em Cristo e somente nele. Porque se ele é o possuidor da vida, ele dá a vida a quem ele quer. E aqueles a quem o Pai concede, ninguém arranca da mão dele. Ele concedeu, Deus concedeu a sua vida a Cristo Jesus, e ninguém arranca a sua vida das mãos de Jesus. Porque Ele é o nosso Senhor. Há um convite de desfrute da presença do Senhor. Tudo que Jesus fez é nos convidar. Quando Ele vem, o que Ele mais faz com os discípulos é: vem e me segue. Ele fala com a multidão: vem, eu vos alimentarei, eu multiplicarei os pães, eu multiplicarei os peixes. Venham a mim todos que estão descansados, sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Sempre há um convite. Há um convite a quê? A estar com Ele, porque a presença dEle nos basta. O que Jesus vem ofertar a nós, Emmanuel, é Deus conosco, Deus entre nós, Deus no nosso meio, é a presença. Porque a presença basta. A presença é tudo. Ele é tudo. Ele não vem com muitos métodos, ele não vem com muitas coisas, ele vem com a presença dele. Porque ele basta. O simples fato de ele estar no nosso meio, o simples fato do Espírito Santo
se manifestar no nosso meio, basta para que nós sejamos curados, basta para que nós sejamos felizes, basta para que nós sejamos mais que vencedores. Agora, quando eu fujo da presença e tento me refugiar em outras coisas, nada vai me bastar, eu vou me cansar. O salmista fala que assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio pelo Senhor. Porque quando a corça está fugindo de um predador, ela vai exalando, ela vai suando, transpirando um cheiro, e o predador vai atrás dela por causa do cheiro. Mas quando ela encontra as águas, ela põe as patas sobre as águas, e ela tem algumas glândulas nas patas que fazem o corpo dela refrigerar muito rápido. E aí o cheiro da caça se perde. O salmista está falando o quê? Quando eu estou sendo perseguido, o predador está atrás de mim, o meu perseguidor está atrás de mim, tudo que eu quero é as águas do verbo da vida, porque isso me trará alívio. Eu não sou perseguido quando eu estou imerso no ribeiro de águas vivas que flui do trono de Deus. Não me basta com as águas do calcanhar, não me basta estar com as águas até os lombos, me basta estar imerso em todo o rio, coberto e sendo levado pelo Espírito Santo. O anjo mede o templo, ele mede o rio, em Ezequiel 47, mas tudo que eu preciso é mergulhar no rio, até que eu não possa nadar e confiar que eu estou sendo conduzido. Nós temos que ter um anseio pela presença de Deus, nós temos que buscar aquilo que é mais sagrado, porque o que Jesus veio oferecer é simplesmente a sua presença, o estar conosco. Isaías gasta capítulos e capítulos, das boas novas para falar, gente, ele virá, Emanuel, a presença virá e colocará os pés sobre a terra, a divindade estará no meio dos homens, para que eu e você possamos simplesmente sentir o perfume de Cristo. João pensou duas vezes, ele debruçou-se no peito de Jesus, ele descansou, ele falou assim, é para mim, eu quero tudo, eu quero a presença. E às vezes nós entramos num grau de ansiedade, onde a presença não nos basta, é porque nós estamos com as nossas convicções erradas, porque não há vida fora de Jesus, ele tem a água da vida. João 4, do 9 ao 15, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tudo lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água da vida? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscar. Simples, Jesus ele vai para o poço, ele está esperando. Cadê aquela mulher atribulada que vem no pior momento do sol, porque ela tem vergonha de vir com as outras mulheres? O Senhor te conhece, Ele sabe quem você é. E Ele fica lá esperando. A primeira coisa que Ele peça é: me sirva com água. Me sirva a Jesus. Então, quando você escolhe servir a Jesus, Ele vai te dar a água da vida, porque você nunca mais tenha sede. Porque Ele é maior que Abraão, Ele é maior que Isaac, Ele é maior que Jacó. Eu amo os heróis da fé, eu amo Daniel, eu me deleito no livro de Daniel, eu amo o livro de João, eu amo o rei Ezequias, amo as histórias dele, mas eles não são homens, não há ninguém maior que Jesus. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eles mesmos falaram, eles profetizavam a respeito daquele que havia que vir. A expectativa deles sempre foi Jesus. Moisés é o maior vulto do Velho Testamento. E Moisés, num dado momento, ele fala: esperem
pois Deus levantará no meio de vós um varão semelhante a mim. Moisés está falando toda a expectativa, é quando ele vir. Eu não sou nada comparado quando ele vir. João Batista fala, eu não sou Cristo, ele vem, eu só indico o caminho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar os nós da sandália. O maior profeta diz, eu não sou nada comparado a ele. Todos eles, Jó, todos eles indicam para Cristo, porque eles sabem que não há nada importante além de Jesus. Não há nada que vale a pena além de adorar a Jesus. Ele te conhece. João 4:16 ao 18. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e que esse agora não tens, não é o teu marido. Isso disseste em verdade. Jesus sabia que ela conhecia as dores dela. Jesus te conhece, Ele sabe quais são suas dores, Ele sabe quais são as suas lágrimas. Natanael está debaixo de uma figueira, de uma árvore. Aí Filipe vem e chama ele, venha Natanael. Chegou daquele qual nós esperávamos. E aí quando ele vai chegando, Jesus, num momento de alegria, de euforia, ele fala, eis um verdadeiro israelita no qual não há dúvida. Imagina você chegando e Jesus fala, ei Juliano, eis um verdadeiro cristão no qual há dúvida. Imagina, e aí Natanael fala, mestre, de onde me conhece? Aí Jesus fala, não, quando você estava debaixo da árvore. Aí Natanael fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus, a quem nós aguardávamos. Natanael fala, ele me conhece, ele sabe quem eu sou, ele sabe o quanto eu estava esperando para que ele viesse. Sabe o que faz com que nós sejamos verdadeiros cristãos? É o nosso anseio pela presença dele. É o nosso anseio pela chegada dele. É quando eu entro no meu quarto, eu coloco a testa no chão e eu falo, até que ele venha, até que eu sinta a presença, eu não vou sair daqui. Você sabe o que é o jejum? Às vezes a gente cria várias coisas para entender o jejum. O jejum nada mais é do que eu me sentar na mesa e falar assim, eu não como até que o meu Senhor se sente à mesa. É isso que é o jejum. Eu vou aguardar sem comer por algum tempo, até que o meu Senhor venha. O jejum é só um jeito de eu tornar a minha carne mais fraca, para que o meu espírito seja sensível à presença dele. É isso o jejum. Silencia a minha carne para que eu esteja sensível, para sentir a presença daquele que importa de estar à mesa. Nada mais do que isso. É até que ele venha. Tudo é sobre a presença. Ele procura adoradores. Continua em João, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque serão estes que o Pai procura para adorar. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 ao 24. Ele está te procurando. Ele fala, onde estão os verdadeiros adoradores? Onde estão aqueles que estão cerrando a porta atrás de ti, entrando no quarto e falando, até que ele venha, até que eu sinta a presença. Sabe, às vezes a gente cria um vaso de problemas, a gente fica protejando Deus nos vasos de problemas. E a gente não entende porque que a nossa vida não se resolve. Simplesmente porque nós achamos que Deus são gotas naquele balde de problemas. Quando você entende que Deus é um mar, e aquele balde de problemas não é nada dentro daquele mar, e você vira aquele balde de problemas no mar e fala assim, onde estão os problemas? Porque o mar da presença me basta. Se eu preciso de sabedoria para resolver os meus problemas, eu tenho que conversar com aquele que é a sabedoria. Se eu preciso de recursos, eu preciso conversar com aquele que é dono do ouro e da prata. Se eu preciso de cura para as dores da minha alma, das minhas emoções,
eu preciso conversar com aquele que é o dono da alma de todos que habitam aqui. Se eu preciso de coragem e autoridade, eu preciso conversar com aquele que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se eu preciso de identidade, eu preciso conversar com aquele que me conhece pelo nome e selou em mim o Espírito da verdade. Eu não preciso conversar comigo mesmo, eu preciso conversar com mais ninguém. Eu preciso ter intimidade com aquele que me forjou, com aquele que me esculpiu. Eu preciso da presença. Sem a presença eu não sou nada. Sem sentir a presença dele eu não faço nada no meu dia. Eu sou uma alma errante. Sem que ele caminhe ao meu lado eu não posso caminhar. Como eles falam, daqui não iremos se o Senhor não for conosco. Daqui eu não irei se o Senhor não for conosco. Quando Pedro fala, para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida. Ele está falando, não há nada nem lugar que eu possa ir que vá me satisfazer se eu não consigo te enxergar, Jesus. Que me importa as outras coisas. Que me importa voltar a pescar. Para onde eu irei? Isso é um homem que compreendeu que só há um caminho. Ele olha e fala, para onde eu vou? Não tem outro lugar, não tem luz mais. Porque Ele é a luz. Para tirar os homens das trevas. O que Pedro está falando, aquelas coisas que eu não achava, que eu enxergava, agora são todas trevas. Ele se entregou em amor. João 10, 18. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus, ele se entregou. Ele se entregou para ser morto. Eu amo essa parte quando ele fala, tenho autoridade para reavê-la. É isso que é uma falsa teologia, como se Jesus não fosse ressurreto, não por ele mesmo. A divindade de Cristo está ali, fazendo a própria ressurreição. Ele foi, se entregou e foi ressurreto por mim e por você, em amor. Nada fugiu do plano dele. Ele falou, a minha vida eu entrego. Mas ele te pede uma coisa, ele te pede renúncia. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, para que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo. Você pode ganhar o mundo todo, mas se você causou dano a si mesmo, não vai ter adiantado nada. Ele pede renúncia. Ele pede uma entrega. Eu adoro quando as pessoas falam assim, você morreria por Jesus se alguém colocasse uma arma na sua cabeça? Tenho certeza que 90% dos cristãos topariam. Assim, até daqui para agora, não tem problema. Mas a questão não é morrer dessa forma. A questão é viver para Cristo. Você morre para si mesmo todos os dias e vive para Cristo todos os dias. É isso que Ele quer. Todo dia, quando eu renuncio a mim e escolho viver para Jesus, isso é viver. É o que Paulo fala em 2 Coríntios. Para que em vós opere a vida, é necessário que em nós opere a morte. Ele está falando, eu estou todo dia morrendo para as minhas vontades, para que a autoridade de Cristo venha sobre você e manifeste vida, para que você seja liberto, para que você seja transformado. Ele é o Senhor da vida. João 11, 25 e 26, quando Jesus vai fazer a ressurreição de Lázaro, disse-lhe Jesus, quando ele fala para Marta,
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Essa é a pergunta que Jesus faz para mim e para você. Lázaro está morto, já estava há alguns dias, e aí Marta está afoita, e ele fala: Marta, tenha calma, ele vai ressuscitar. E ela fala: eu sei, no final dos dias chegará, o Senhor virá e tudo. Ele fala: não, você está entendendo errado, Marta. Não é um poder externo onde eu sou um participante, um evento que, quando eu entrei, eu aperto o botão e vem de algum lugar vem a ressurreição. Ele está falando: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu porto o poder de ressuscitar os mortos. Eu porto o poder de dar vida a quem eu quero. Não é um evento externo, é algo que está em mim, porque Ele é o verbo da vida. Tudo está nele. Ele tem a ressurreição, Ele tem a vida. É isso que Ele está falando para nós. Eu estava celebrando até que o Senhor viesse. Ele pode vir no mês que vem, e eu vou falar: eu estava aguardando até que o Senhor viesse. Eu estou esperando até que o Senhor venha, porque a sua presença me basta, Senhor. O teu cálice me basta, o pão da vida me basta. Erga o pão. Esta é a carne de Cristo, entregue por nós no madeiro, para que nós possamos ter vida em abundância, para que nós sejamos remidos e purificados de todos os nossos pecados. Eu caí, você caiu, todos nós caímos, meu irmão, todos nós pecamos, mas a partir do momento que eu enxergo a cruz, eu falo: não há outro lugar para eu ir, a não ser a cruz de Cristo. Eu sou santificado e purificado, não por mim, mas por Ele, porque Ele é o verbo da vida. Como o pão, como com alegria. Obrigado, Jesus. Tu és o pão que desceu do céu, a palavra que provém da boca de Deus. Levante teu cálice. Este é o sangue da nova aliança. Os homens estavam condenados na antiga aliança. Eles viviam por mandamentos que os homens não podiam cumprir. Viviam pelo esforço próprio, caíam. E até que Jesus arranja no nosso meio. E Ele fala: este é o cálice da nova aliança. Todo aquele que beber terá vida em ti. Todo aquele que comer e beber de mim, da minha carne e do meu sangue, será vivo. E agora nós não vivemos mais na velha aliança. Uma nova aliança nos foi dada por meio de Cristo Jesus. Prove da nova aliança daquilo que é maior do que eu e você, mas foi concedido por aquele que Ele é. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele olhou para mim e para você e falou: derramarei o meu santo sangue sobre aqueles homens, porque eu os amo. Eles serão filhos de Deus, co-herdeiros comigo no reino de meu Pai. Serão chamados pelo nome, conhecidos pelo nosso Senhor. Toma o cálice. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor, bendito é o nosso Senhor, bendito é Cristo, que liberta os cativos, cura os enfermos, que socorre os oprimidos. Que haja graça sobre a minha e a sua vida, que haja convicção
Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A palavra foi pregada, ela está perto de mim, de você. É a palavra da fé. Se com a nossa boca nós confessarmos o que nós fizemos hoje, celebrando a ceia da comunhão com o nosso Salvador, porque nós sabemos que Ele está vivo, Ele não está morto, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Isso é garantia que estamos salvos em Cristo Jesus. Porque com o coração nós cremos para a justiça daquele que foi justificado e nos fez justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação em Cristo Jesus. Um justo padeceu por mim e por você, perfeito, sem defeito, sem mácula alguma, a essência do próprio Deus, Jesus Cristo. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter salvação. A salvação é o meio para que haja comunhão. Hoje foi a mesa da comunhão. Mas não vai embora achando que só aqui. Tenha comunhão amanhã, terça, quarta, quinta, sexta. Não esqueça da presença. Não esqueça do que é mais importante, do que é capaz de transformar a mim e você. Portanto, nós oramos assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, todos sempre. Amém. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, pois teu é o reino, a glória e o poder para todos sempre. Não nos deixe cair na tentação de esquecermos da tua presença. Não nos deixe cair na tentação de esquecermos da mesa da comunhão. Que essa semana seja transformadora na vida de cada um. Espírito Santo, tudo é para ti, por ti. Que a tua graça venha mover nos nossos corações. Senhor, na tua autoridade, nós repreendemos as trevas, nós repreendemos a voz dos malignos, nós repreendemos em nome de Jesus toda palavra de Satanás tentando roubar a semente que vai germinar no coração dos nossos irmãos. Satanás, você não tem autoridade sobre essas pessoas, eles têm a vida de Cristo deles. Que a graça e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre mim e sobre você essa semana. Que o poder de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, esteja sobre mim e sobre você, para que a nossa mente seja restaurada diariamente para a compreensão da perfeição de quem é Cristo Jesus. Não se esqueça, Ele é o Verbo da vida.